Boas-vindas a todos aqui, todas presentes, muito obrigada. Hoje nós vamos conversar um pouco com a professora Carla. A professora Carla Macedo Veloso dos Santos é doutora em Ciências Contábeis, é professora do Departamento de Contabilidade da Universidade Federal do Amazonas, né, a Faculdade de Estudos Sociais, é pesquisadora, é uma pessoa muito dedicada às pesquisas, aos estudos, e exatamente por esse motivo, ela está aqui com a gente hoje para nos dar algumas dicas muito preciosas sobre como que a gente deve proceder com o nosso trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, uma pesquisa importante, né, para quem está graduando aí, e ela vai dar umas dicas muito importantes dentro desse contexto da pandemia que nós estamos vivendo, que não é um contexto muito simples, né? Professora Carla, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Boa tarde. Tudo Eu que agradeço o convite. Tudo bem, graças a Deus, fazendo a quarentena, tomando cuidado, ligando sempre para a família, né, para saber se está tudo bem, se estão seguindo ali rigorosamente os procedimentos para evitar aí a contaminação, mas graças a Deus, tudo certinho. Bom, muito obrigada o convite, viu, professora? Eu que agradeço você ter aceitado aqui para nos dar essa oportunidade de reflexão. Bom, como já estamos no nosso tempo, né, e já tem bastante gente aí na sala, no presencial a gente tinha 15 minutos de tolerância para o atraso por causa do trânsito, né? Agora aqui no online é 5 minutos de tolerância, tá, pessoal? Então já deu 5 minutos aqui no meu relógio, então vamos para a primeira pergunta, para a professora Carla. E você aí que está ligado, já pegue seu caneta e seu papel para ir anotando as dicas, tá bom? Professora Carla, vamos à primeira pergunta, então. Em meio a tantas má notícias, né? Isolamento social, esse contexto todo em que vivemos é um contexto de pressão, né? Não é só uma pressão psicológica, mas a gente tem aí uma série de notícias. Nós estamos no mês de junho, né, de 2020, e desde março que a gente fica aí nessa expectativa, já foram várias emoções, né? Muita gente já perdeu familiar com essa enfermidade. A gente vive no isolamento. Hoje a gente está diante de uma questão de distanciamento social, mas também a gente não sabe se isso vai cumprir, né? Outro dia eu fui ao supermercado, que eu quase não estou saindo, e eu coloquei uma plaquinha assim, mantenha a distância, mas não teve jeito, né? O povo se aproximava. Então, eu acho que eu vou mandar fazer uma camiseta assim, mantenha a distância, né? Vamos ver se dá certo. E aí, olha, Silvia, contexto... eu não sei se eu faço certo, mas eu começo a tossir. Isso afasta tantas pessoas. Olha, essa dica é boa, né? Essa dica é boa, vamos testá-la. Então, dentro desse contexto, professora, a pergunta é: como voltar a se concentrar no tema que a gente tem como pesquisa, como trabalho de conclusão de curso? Muitos aqui presentes já têm esse tema, já têm esse assunto. Então, como voltar a se concentrar? Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa refletir como que cada um, né? A gente precisa fazer uma autorreflexão de como cada um está absorvendo isso. Né? Porque tem pessoas que, como a senhora falou, né? Tem muitas pessoas que perderam familiares, tem pessoas que ficaram doentes. Eu tenho alunos que, infelizmente, ficaram adoecidos, talvez, muitas vezes, não pela Covid em si, mas com outras enfermidades, ou teve problemas psicológicos mesmo, meio que entrou um pouco em depressão por conta disso. Então, assim, a gente precisa meio que fazer uma autorreflexão e ver como é que está a nossa saúde mental para prosseguir numa coisa ali que é trabalhosa. A gente sabe que TCC é trabalhoso, mas pode ser também de um outro lado, como também já vi alunos fazendo, de
de usar o TCC como um remédio para esse problema, né? Então, assim, a autorreflexão é importante para a gente ver, assim, cara, pegar no TCC agora vai me deixar mais frustrado, mais preocupado, mais ansioso, ou isso vai me fazer esquecer completamente desses outros problemas e eu vou me focar numa coisa que vai me fazer bem, né? Que vai me trazer ali sei lá, vai tirar um pouco a gente desse meio, desse mundo, que se a gente abre, se a gente liga a televisão, a gente está vendo notícia ruim, se a gente abre o celular, a gente está vendo notícia ruim, briga política, gente morrendo. Então, assim, a gente está vivendo num caos, né? E se a gente, se a pessoa, se o aluno perceber que isso pode tirar ele um pouco desse rebuliço, dessa loucura que está o mundo, ótimo. E, assim, eu acho que é muito interessante esse contexto da Covid, para a gente olhar para a Covid e falar, cara, a gente tem um problema aí que tem... tem facetas, N facetas, né? Você tem um problema psicológico, você tem um problema realmente da saúde, você tem o econômico, você tem muitos problemas acontecendo, tem os alunos aí que estão sem aula, tem pessoal fazendo homework, então tem muitos problemas acontecendo, muitos fenômenos, e que a gente poderia pegar esse gancho para tentar auxiliar, para entender melhor esses fenômenos, para auxiliar nesse caso aí desses problemas que estão acontecendo na Covid. A pesquisa, eu vejo muito a pesquisa como uma solução de problemas, tanto que a gente começa a pesquisa com um problema de pesquisa, né? Se não tem problema, a gente não tem pesquisa, não tem por que pesquisar. E assim, essa época tem muitos problemas, a gente está vendo aí, tem muitos problemas. Então, assim, falando mais em relação à tua pergunta, né, que como focar, eu acredito que seja isso, você fazer uma autorreflexão, ver, olha, vai me fazer mal? Cara, eu já falei isso para aluno, não começa agora. Dá uma pausa, se estabilize, dê uma melhorada no seu psíquico para poder pegar com vontade. Agora, aquele que está achando que vai dar para fazer e que seria uma ótima oportunidade, meta a cara, porque assim, a gente também tem um outro lado. Se a gente conseguir aproveitar esse tempo que a gente está tendo para correr atrás da pesquisa, a gente adianta uma coisa que quando começarem as aulas, que a gente nem sabe quando vão começar, a gente já vai estar com uma coisa pronta, né? Então, você vai ter mais assistência do teu orientador, apesar da gente dizer que vai ter mais assistência, apesar da gente ter mais trabalho hoje em dia, né? A gente está tendo tanto trabalho, é tanta coisa, mas, assim, o teu orientador, ele vai conseguir te dar mais atenção, talvez, você, como aluno, vai conseguir dar mais atenção, então, eu acho que valeria a pena olhar para si e olhar para o trabalho e procurar seu orientador. Eu estou querendo voltar a ver o TCC. Poxa, conversa com seu orientador, corra atrás dele e entre em contato com ele. Esse distanciamento social que a gente tem, físico, não deve acontecer com o seu orientador de forma online, tá? Não façam isso. Eu estou vendo aqui que tem alguns orientandos meus e eles, toda semana a gente faz reunião, a gente está sempre ali batendo bola e, mas eu estou com dúvida, ótimo, eu amo dúvida, porque quem vem com solução não precisa de mim, eu quero dúvida. Ótimo, professora Carla, excelente. É isso mesmo, acho que a gente tem que pensar positivo, né? Trazer esse trabalho, essa pesquisa, que de repente já foi iniciada, pelo menos a ideia de pesquisa, né? E trazer para perto de nós. Eu achei interessante a sua dica, porque a gente foca, né? Sai um pouco desse contexto,
se concentra e pensa positivo, né? Eu acho que pensar positivo é usar o TCC ao nosso favor, né? Excelente, Sim. professora Carla. Já até anotei aqui para mim, ó. Agora, o pessoal está perguntando onde que vai ser disponibilizado a gravação. Gente, eu vou tentar colocar isso lá no meu canal do YouTube, canal da Profa Silverline, tá? E no final eu vou explicar direitinho. É tudo uma tentativa, tá? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo aqui, e não sei se eu vou conseguir subir o vídeo tudo, mas acessem lá, sigam o canal para vocês. Tem um monte de gente entrando agora. Para vocês depois assistirem e compartilharem, né, com os colegas que não puderam vir. Vamos lá, professora Carla, vamos para a segunda pergunta, né? Então, para aquelas pessoas que não iniciaram o seu TCC, porque você falou aí a questão de a gente já estar matriculado na disciplina, a gente já saber pelo menos quem é a nossa orientadora, o nosso orientador, e a gente quebrar esse gelo, né? Ir lá, perguntar se pode, mas a pergunta agora é para aqueles que não iniciaram, né? Que talvez iniciaram, mas não decidiram o tema, a que tema tratar, e que dica você nos daria para que essa aluna e esse aluno possa entrar em sintonia, ter uma ideia, se inspirar para, de repente, encontrar um tema? E eu até complemento essa pergunta, porque é uma coisa que eu tenho refletido, eu gostaria também de saber a sua opinião. As pesquisas antes da pandemia e as pesquisas após a pandemia, porque isso é um marco global, né, um marco histórico na humanidade. Então, assim, como é que a gente entra nessa vibe? Então, eu tinha até comentado ainda há pouco que olhar para a pandemia, né, e verificar os problemas que estão acontecendo e tentar trazer isso trazer o TCC como uma solução, né, trazendo, não, obviamente que a gente não vai querer trazer uma solução num TCC, não é isso, mas assim, tentar observar um fenômeno, né, discutir sobre isso, né, com o que está acontecendo nos vários ramos aí da Covid, é interessante. Quem ainda não tem tema e que tem algum tipo de vontade de falar sobre a Covid, eu acho que está muito na hora, porque esse seu trabalho vai ser muito bem-vindo para esse tempo. Né? Não apenas porque um monte de revista está pleiteando trabalho sobre o tema, um monte de congresso está pleiteando trabalho sobre o tema, mas porque isso vai realmente reforçar, né? Nós sabemos que aí a pesquisa é um dos instrumentos, por exemplo, de accountability. Né? A pesquisa ela pode trazer algum instrumento ali que um governante, alguém comece a abrir os olhos e falar, poxa, isso aqui realmente eu poderia fazer dessa forma, ou isso aqui está sendo feito errado, né? E a pesquisa, ela também pode apontar, ela deve, na verdade, apontar erro, mexer na ferida, né? É isso, para isso que a pesquisa serve, para a gente poder ir lá no problema e mexer no problema. Então, assim, eu acho que o tema Covid, independentemente de qual, até não necessariamente contabilidade, talvez tenha até pessoas aqui que não sejam da contabilidade, mas pode olhar com o seu olhar, com a sua lupa, para esse problema. Mas, assim, independentemente de olhar Covid ou não, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é leitura, sabe, professora? Leitura de qualidade. Que para você ter ideias de como fazer, do que falar, do que as pessoas estão falando no mundo acadêmico, é super importante que se tenha leitura. E a leitura de qualidade significa ali você entrar numa revista boa, uma revista de um Qualis Capes legal, interessante,
E lá no site do Sucupira você consegue verificar qual é o qualis dessa revista. E você fazer essa leitura. Poxa, achou uma revista que é legal? Ó, eu super recomendo, por exemplo, a Vista e Revista, que é uma baita de uma revista excelente. Para quem gosta de contabilidade pública, administração pública, a RAP. E isso eu estou falando do... Ih, caramba, Silvia, eu acho que acabou minha luz. Não, voltou. Pois é, né? A Isso gente pode acontecer. Isso também acontecia no presencial, né, gente? Normal. Pode faltar luz, isso né? pode acontecer, porque ontem a gente estava numa reunião importante e caiu a minha luz, mas não, acho que não aconteceu isso não, foi só enquanto tiver infraestrutura aqui no nosso fã, a gente está tocando, né? Então, as dicas da revista, né? Que você estava dando as dicas de revista. Isso. No caso, assim, eu acho que vale muito a pena você ter leitura interessante, sabe? Leitura de qualidade. E você ir lendo aquilo que você gosta, talvez você... Vou dar um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar transparência pública. E transparência pública, você pode... vou lá ler alguns artigos de transparência e vou fazer parecido. E a Covid? Eu posso juntar transparência pública e Covid? Opa! Será que a professora Carla... Oi? Alguém me ouve aí, gente? A professora Carla congelou a imagem aqui. Vamos ver se ela volta. Se alguém estiver me ouvindo, dá um alô aí no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Sim, professora, estou te ouvindo. Oh, que beleza. Muito obrigada pelo feedback. Vamos esperar aí a professora Carla voltar. Professora Carla... Bom, enquanto a professora Carla volta, eu vou também tecer um comentário aqui em cima dessa pergunta, que é o que a gente tem falado bastante, a questão de encaixar o nosso tema de pesquisa. A professora Carla voltou? Voltei. Que bom, professora, eu já estava aqui... A luz acabou, mas eu estou aqui no 3G, não tem problema não, a gente continua. Tem bateria aí, né? Então vamos, vai falando aí, agora não é mais nem o tempo que a gente tem que controlar a bateria. Mas deixa eu só fechar aqui o raciocínio, professora, porque enquanto você estava aí se reconectando, eu estava falando que, tentando complementar a sua questão, que seria encaixar também a pesquisa que a acadêmica já tem, que o acadêmico já tem nesse momento, nesse contexto mundial. Será que o que você estava escrevendo antes, como que ele se encaixa agora? Porque você vai publicar isso no pós-pandemia, né? Você vai publicar isso no novo mundo, no novo normal. Então, assim, tentar ter essa sensibilidade para perceber esse contexto. E isso que a professora Carla fala sobre aonde encontrar o assunto da pesquisa, já é a terceira pergunta, professora, que eu já encaixo a terceira pergunta agora, porque aí você já conclui o seu raciocínio na questão das revistas, dos periódicos que você estava se mencionando ainda há pouco. Porque a terceira pergunta, professora Carla, é exatamente essa: que dica você daria para aqueles que já têm o tema, como você falou aí, que gosta de transparência pública, então você já tem um tema, digamos assim, um assunto, pode ser que você tenha a questão, problema, pode ser que não, mas onde, a terceira pergunta é, onde pesquisar e onde encontrar assunto para a gente fugir das fake news? Pois é. Fake news a gente não encontra nas revistas indexadas. A gente só encontra nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter. Mas que bom que as revistas indexadas aí a gente consegue ter uma qualidade de informação, né? Uma qualidade de produção, né? Então, nós temos aí,
Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim, Carla, sim. É porque eu tô no celular. Eu acho que voltou aqui. A luz voltou, mas daqui a pouquinho eu vou voltar Daqui a pouquinho eu vou voltar pro computador, porque no celular, sabe aquele negócio de todo mundo te ligar na hora que você está na live? Sim, mas tá tudo bem. Então, revistas de qualidade, como eu estava comentando, né? Eu considero aí revistas na nossa língua, né? Que a gente só tem, infelizmente, na nossa área, na área de contabilidade, a gente só tem abaixo de A2, né? A gente não tem uma A1. Mas abaixo de A2 ali, não sendo uma B4, B4 você dá para mas B5, C, aí eu não recomendo. Não estou dizendo que sejam trabalhos ruins, não é isso. Mas, assim, para você se basear realmente, é interessante, quanto mais alto o qualis dessa revista, melhor, né? Só rapidinho, voltando um pouco na questão anterior, Silvia, só lembrando aí, que eu estou com 12 orientandos esse semestre. Os 12, eu estou marcando, estou agendando reuniões semanalmente. E, assim, eu vou ser muito sincera com você, a gente, infelizmente, teve que trocar alguns temas, sabe? Foi necessário a gente trocar alguns temas nesse semestre por conta da pandemia, assim, não por ter sido alguns por a gente perceber barreiras, né? E outros por a gente querer realmente estar dentro desse assunto que é tão urgente, tão importante, né? Então, assim, muitos deles a gente está fazendo voltado aí para a Covid. A gente não mudou o tema 100%, aí você, na segunda pergunta, você me fez essa pergunta, né, esse questionamento. Oi? Né? Tá me ouvindo? Agora sim, deu uma cortadinha, tá. Mas voltou. Então, você me fez essa pergunta, né? A pessoa já está com o tema, e aí como é que faz para realmente pegar aí né, continuar mantendo aí? Então, eu acho. Gente, a conexão para mim aqui está cortando um pouquinho, a professora Carla. Não sei como que está aparecendo para vocês aí. Me ouve, professora Carla? Eu estou te ouvindo. Sim, agora sim, voltou. Eita, tá caindo, é? Eu vou tentar conectar aqui no... tô sem internet ainda no computador, eu tô sem internet. Alguém está falando para você desligar o vídeo? Não entendi. Então tá, pode ser. Isso? Não, mas eu quero me ver, como é que você vai estar? Eu vou tentar só reiniciar aqui. Eu vou só reiniciar a internet, mas a gente volta. Tá bom. Mas continuando aí falando sobre essa questão, mesmo quem tem, eu voltei aqui no vídeo, só fui reiniciar ali a internet. Quem tem o tema, ou mesmo quem não tem o tema, eu acho que dá para você refletir para ver se vale a pena falar da Covid ou não. Mas também não é obrigatório, tá? Não tem... É claro que como o tema de hoje, dessa nossa live, em relação à TCC, focado aí na pandemia, mas assim, não tem necessidade de você sair somente com TCCs da pandemia, tem muito assunto relevante. E aí, voltando para sua quarta pergunta ali, né, que é em relação a onde encontrar esse material, eu acredito que leitura é essencial. Não dá para a gente, principalmente o aluno, né, que é de graduação, que muitas vezes, infelizmente, até por um problema da própria universidade, né, até ali por uma atenção que não foi dada pela universidade, agora, graças a Deus, a gente vai resolver, porque colocaram metodologia logo no início, né, para o nosso curso, para o curso de contabilidade, mas, infelizmente, muitos alunos não tiveram contato nenhum com pesquisa ainda,
e vão entrar para um TCC. Outra coisa, até em relação a isso, em relação a esse caso de nunca terem contato, você é uma professora que muitos alunos, muitos orientandos chegam para mim e falam, cara, eu fiz o meu primeiro artigo na disciplina da professora Silvia. E, assim, porque o agronegócio, professora, assim, bom, como qualquer área, né? Mas eu gosto de colocar o pé no barro, né? Na natureza, a gente tem que sentir mesmo o campo, né? Então, assim, quebra o gelo quebra o gelo nosso, né? Nós contadoras, contadores, a gente gosta muito de ar-condicionado, né? E agora a gente vai ter que sair vai ter que andar em lugar aberto, né? Acho que vai ter muito pesquisa de campo aí nos esperando, né? Deixar o ar-condicionado só para os momentos assim mais isolados, né? Mas é isso, mas eu quero te agradecer muito, porque assim, muitos orientandos meus chegaram com assim, a experiência que eles tinham de pesquisa foi da sua disciplina. Inclusive, um artigo que foi de um TCC, eu acho que do ano passado, eu acho que a senhora estava até na banca dessa menina, foi totalmente baseada na sua disciplina, que foi de terceiro setor. Ah, professora Carla, eu é que tenho que lhe agradecer, porque a senhora pega essas pesquisas e conclui e publica, né? Eu só inicio, eu só coloco lá no agronegócio, no terceiro setor, essas iniciativas. E os estudantes, né, as acadêmicas e acadêmicos, eles abraçam isso, né? Iniciam realmente excelente pesquisa, a gente já teve muitas publicações, mas às vezes precisa do olhar de uma professora como você, né, para poder já dar aquele cereja do bolo assim e já tocar o artigo para frente. Então, agradecimento mútuo, professora Carla. Bom, vamos ver aqui a próxima pergunta, então, né? Falando de pesquisa de campo, olha lá, a professora Carla já deu uma estudada aqui nas perguntas, né? E ela já encaixou aqui a quarta pergunta. Quarta e penúltima pergunta, né? Porque aí depois nós vamos abrir alguns minutinhos para quem está aí no chat, que queira perguntar alguma coisa que a gente não tenha contemplado aqui, tá? Já vai preparando aí, já vai deixando aí preparado. Professora Carla, a quarta pergunta é o seguinte, né? Caso o tema do TCC escolhido tenha como método a pesquisa de campo. É uma metodologia que exige transpirar mesmo, como a gente estava falando, né? Exige sair do quadrado, ir ao campo, por exemplo, a gente citou agora a contabilidade do agronegócio, que você tem que ir lá, né? E assim, várias outras pesquisas, as empresariais, o ideal é que você visite a empresa. Então, nessa metodologia de pesquisa de campo, como que a acadêmica pesquisadora e o acadêmico também poderia adiantar alguma coisa do seu TCC nesse momento em que devemos manter não só o isolamento na medida do possível, mas também o distanciamento. Então, existe alguma maneira as pesquisas, né, o TCC com esse tipo de metodologia, tem alguma maneira de adiantar essa pesquisa, na sua opinião, professora? O que você nos diria? Então, professora, essa pergunta é muito interessante porque me faz lembrar aí desses 12 orientandos que eu tenho, né? Muitos deles tinham pesquisas de campo, muitos deles. E, como eu lhe falei, alguns nós conseguimos, com criatividade, com muita criatividade, muito suor, porque realmente foi muito suor mesmo, foi muito brainstorm para a gente poder chegar numa metodologia que pudesse alcançar aquele objetivo que a gente estava querendo, sem precisar estar na rua, né? Estar fazendo ali
usando de todos os meios possíveis da tecnologia. Então, assim, eu acho que a criatividade em primeiro lugar, porque é uma época que a gente nunca passou, né? A gente nunca passou por um período assim. Então, infelizmente, de início, é sentar e pensar e discutir com o orientador e discutir com outras pessoas, e ver, porque, assim, muitas coisas que a gente pode pensar em fazer não está nas revistas ainda, né? Não está nos artigos ainda, porque é coisa nova. Então, tentar pegar uma metodologia e trazer ela para o meio online, sabe? O meio digital. Tentar ao máximo. Agora, em compensação, existem outros que são impossíveis, né? Tem uns que são muito difíceis, e aí vai do aluno querer continuar com aquela metodologia, com aquele objetivo para realmente, não, eu quero isso, e vai ser bem complicado. Vou dar um exemplo aqui, que é entrevistas com gestores públicos. Nessa época vai estar muito difícil de conseguir, sabe? Algumas pessoas até podem ser que consigam. Nós tentamos inclusive entrar em contato com algumas pessoas que pudessem abrir aí as portas, mas sempre com aquela resposta: olha, só depois da pandemia. A gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, né? Quando esse isolamento vai acabar. Então, infelizmente, muitos deles a gente teve que falar: não, peraí, então vocês preferem esperar ou preferem trocar de tema para alguma coisa que os dados fiquem mais fáceis de serem coletados online, né? Então, alguns optaram fazer isso, trocar de tema, e eles estão já coletando os dados online, tá? Tudo ali disponível. Agora, existem coisas que são impossíveis de fazer. Tinha um aluno meu, por exemplo, que ia entrevistar pais de alunos num colégio municipal ou estadual, não me lembro. É impossível, as aulas já pararam, então não tem como, né? E aí, assim, e eu vou lhe dizer, professora, sabe aquela coisa de que no desespero a criatividade ela aflora assim, de uma forma que é muito... Porque, assim, a forma que nós conseguimos fazer essa pesquisa está saindo muito melhor do que antes, sabe? Então, eu quero deixar aí o recado para todo mundo que está meio desesperançoso com a pesquisa, achando que não vou conseguir. Gente, tem muita coisa para fazer, criatividade, porque tem coisas muito interessantes para fazer de forma online. Tem como você fazer entrevistas com pessoas, sim, mas com aquelas que são mais... que você tem um contato maior, então dá para fazer entrevista online, dá para você gravar entrevista com tranquilidade, usar e abusar dos questionários do Google, por exemplo, do Google Formulários, né? Dá para usar e abusar da ajuda do outro. Pô, fulano, manda aí no grupo. Pô, fulano, me ajuda aí. E manda pro teu grupo aí. O pessoal vai tá fazendo aquela bola de neve e tentar utilizar dessa forma, assim. Então, assim, eu acho, por vivência própria, que quando a gente persevera, a gente consegue coisas até melhores do que aquilo que a gente estava querendo fazer antes. Professora, tá certo. Eu acho que eu anotei aqui, né? As suas dicas muito preciosas. Usar a tecnologia a nosso favor, né? Antes da pandemia, a gente parece que usava a tecnologia para perder tempo. Agora é o contrário, a gente está usando a tecnologia para ganhar tempo, né? Então, excelente dica, saber usar essas ferramentas a nosso favor, né, que realmente sejam úteis, e nada como a Rádio Peão, pedir ajuda mesmo, né? Total. O fato de estarmos nós duas aqui, professora Carla e professora Silvia, é fruto dessa dica aí, a gente ficou trocando umas ideias e surgiu
a ideia de fazermos aqui uma live, porque a gente está morrendo de saudade dos alunos e das alunas, e trocar essas ideias, né? Então, excelente dica, professora Carla. Olha, por fim, aí vou fazer aqui a última pergunta, e você pode, depois dela, a gente pode abrir aí para ver se alguém tem alguma pergunta. Se ninguém tiver, que eu acho que deve ter alguma pergunta, mas se ninguém tiver, a gente vai para as considerações finais, tá bom? Da nossa live. Gente, olha, professora Carla, que dica mais importante, assim, você daria, já que a gente falou aqui hoje de tantas coisas, de tanto jeito, tanto método, tantas coisas positivas que a gente pode usar a nosso favor na pesquisa. Qual seria a dica assim, mais importante que você acha nesse momento em que a gente ainda está isolado, que a gente ainda não sabe realmente, podemos voltar amanhã, podemos voltar em 2021? Que dica você deixa aí como a mais importante? Assim? Então, eu acho que para a gente poder refletir aí bem, né, o que a gente vai fazer no TCC, como é que vai ser o TCC, eu acho que inicia lá com o que a gente falou lá no início, né, de ter uma autorreflexão e assim, não desistir, gente. Quem puder, né, no caso ali, a gente está descartando, falando, olha, infelizmente eu não estou bem, então não vou me envolver com o TCC agora. Beleza, isso aí, infelizmente, a gente precisa aceitar isso na gente também, tá? Isso é importante. Mas, assim, a pessoa que puder, não desista, porque é possível a gente fazer boas pesquisas, tanto as quantitativas quanto as qualitativas. A gente tem muito dado disponível na internet para poder fazer pesquisa. Tem muitas revistas, a gente tem revistas, as nossas revistas brasileiras, elas são abertas, elas não precisam pagar para poder ler, né? Então, nós temos materiais maravilhosos na internet, disponíveis, né? Então, como eu falei, só material de qualidade, né? Não vamos ficar... uma coisa que eu não aconselho, isso quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe, eu não aconselho ler outros TCCs. Quer ler, beleza, mas não se baseie nele, por favor. Né? Não estou dizendo que os TCCs não sejam de qualidade, mas é bom que a gente se baseie por pesquisas mais bem estruturadas, com uma discussão teórica melhor, porque aí a gente consegue ter mais ideia, abrir mais a nossa mente, para poder fazer uma boa pesquisa também, né? E assim, olha, é difícil escolher uma só, viu, professor? Porque eu tô assim, meio que... Mas assim, eu acho que é essencial mesmo estar no pé do orientador. Ficar ali pertinho dele, sabe? Aproveitar esse tempo e falar, professora, bora pesquisar, bora marcar uma reunião dia tal, quando a senhora puder, e aproveitar esse momento de reunião online para fazer essas reuniões, né? Esse momento de a gente estar aproveitando a tecnologia para fazer realmente reuniões online, e assim... Uma dica muito interessante que eu acho também, que eu acho que eu já falei, mas é interessante repetir, é que o brainstorm, que é aquela fase de você não sabe o que vai fazer, mas bora. E aí, qual é a tua ideia? Eu faria isso. Eu faria isso. Eu acho que isso aqui seria muito legal. E vai rabiscando mesmo, porque aí dali a criatividade vai aflorando e quando você vê, você está com uma preciosidade na sua mão para fazer como pesquisa, sabe? Uma preciosidade de metodologia. Você pode, como eu tinha comentado, né, de você pegar uma pesquisa que você estava imaginando fazer de um jeito e você reformular ela para ela ficar melhor, para ficar mais assim interessante.
Então, eu não sei pontuar uma só, mas... Todas as dicas são muito importantes, né, professora? Eu quis aqui concluir assim como a mais importante, mas na verdade não tem, né? Todas elas juntas são dicas preciosas, porque uma coisa vai ajudando a outra, a gente não fica só com uma dica, a gente fica com todas as dicas. A gente vai começando, cada pessoa vai começar por uma dica, né? E aí a gente vai colando na orientadora, e a orientadora também vai passar serviço, e mesmo que a gente esteja à distância, né, a gente vai conseguir. Professora, olha, uma coisa, rapidinho, Silvia, só para relembrar, só para não me perder, em relação ao tema da pesquisa em si, né, que nesse caso aí, você foi lá na orientadora ou no orientador e ele falou, olha, não faz mais assim não, faz daquele jeito. Tem muita gente que fica chateado com isso, né? Tem muita gente que fica triste de mudar a metodologia, ou mudar o TCC, o tema do TCC. Eu quero dizer o seguinte para você, aluno, não se apaixone pelo seu tema. Porque é muito perigoso isso de você ficar com aquele negócio de depois ficar frustrado, sendo que você pode estar sendo encaminhado para uma outra pesquisa factível, uma pesquisa interessante, e você pode dar o seu gás se você não tiver com aquele negócio de poxa, mas eu queria fazer daquele jeito, e não vai dar, infelizmente. Então, assim, não se apaixone pelo seu tema. Confie no seu orientador. Sim, professora, é verdade. É muito importante lembrar que a orientação, ela é uma relação de confiança, né? Se a gente não confia naquele que nos orienta, então a gente vai ficar meio desorientado, né? Meio perdido. A gente precisa realmente considerar esse norte que a orientação nos dá, mas tem que ter um pouquinho de paixão, sim, professora. Só não pode ter apego, né? Eu acho que a paixão pelo tema não tem que ser uma paixão desapegada, porque aí você fica flexível. Se for aquela paixão dominadora, né, aquilo não presta em nenhuma hipótese na nossa vida. Nenhuma hipótese. Né? Não serve porque nos limita e acaba que a gente não logra êxito, principalmente na pesquisa. Estou apegado naquele tema. Todas as minhas colegas e meus colegas já estão terminando e eu ainda, às vezes, até desisto do TCC porque porque eu muda de orientador, o semestre, os anos, eu já vou testar todos os professores aqui do departamento, já peço ajuda em outros lugares porque eu quero que, né, e aí entra no que a professora está falando, que é aquela paixão apegada que esse tipo de paixão, aquela paixão avassaladora de que eu olho aquilo ali, só aquilo me presta, né? Só aquilo me satisfaz. E não é bem assim, a gente precisa realmente... E tentar se apaixonar, aí sim, eu sou a favor. Tentar se apaixonar muito pela pesquisa em si, pelo pesquisar, sabe? É ser um pesquisador. Gente, eu vejo os meus alunos, sabe, o bichinho da pesquisa picando, e aí a pessoa fica assim, louca por pesquisa, olha, tudo dá um artigo. Eu acho ótimo isso. Professora, que legal, muito, muito bacana. Olha, eu já vou abrir aqui para ver se tem alguma pergunta. Mas antes eu queria só comentar uma coisa que eu achei bem importante que você falou, na questão das pesquisas antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Uma coisa que você falou, você falou rapidinho e eu anotei aqui, eu acho que alguém deve ter anotado também, que não é só a gente pesquisar sobre a Covid ou sobre o contexto da pandemia, mas que tem muitos assuntos esquecidos. Você falou aí, e eu me lembrei da MP da boiada, né? Enquanto a gente está preocupada com se a minha máscara tem 3 camadas para eu sair de casa, a boiada está passando e derrubando a Amazônia, e ninguém está pesquisando isso. Ou quem está pesquisando, ou quem está conseguindo se concentrar em assuntos
que não está bombando no momento, que, na verdade, está, mas aos olhos das grandes, até das revistas também, como você muito bem falou, a ciência está pegando tudo que é informação sobre pandemia, sobre contaminação, sobre as consequências da pandemia, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde. Tudo isso é o foco hoje, você muito bem explicou isso. Mas não podemos também esquecer esses assuntos deixados aí para segundo plano. E, para quem não sabe o que significa boiada passando, né? Porque outro dia eu fui falar e o pessoal perguntou, mas o que é essa boiada passando, professor? Eu perdi lá a conversa do ministro, né, do meio ambiente. Dá uma olhadinha na reunião. A professora Carla, essa é a pergunta da professora Carla, que ela que assistiu a reunião aí, desligou tudo para assistir a reunião. Desliguei tudo para assistir. É verdade. Mas, enfim, eu achei bem interessante isso que você falou, desses assuntos que parecem que não estão muito em voga, mas que dá uma excelente publicação, é aquela velha história. Enquanto isso, na sala de justiça, né, tem alguém pesquisando sobre temas que aparentemente são esquecidos. Com certeza. Professora, eu vou abrir agora, vamos ver se alguém aí, tem alguém aí para fazer alguma pergunta. Vamos lá. Alessandra, boa tarde. Professora Carla Veloso. Sou acadêmica do curso de Ciências Econômicas. E se houver dicas para buscar dados sobre recursos financeiros nas 3 esferas do governo, quando pensamos em transparência pública, essa economista está querendo catar dinheiro em algum lugar, professora. Tem alguma dica aí para catar dinheiro em algum lugar? Então, nesse caso aí de aonde buscar cada coisa, seria interessante a gente fazer uma outra live só específica com isso. Mas uma coisa interessante para eu te falar, Alessandra. Alessandra, dá uma olhadinha nos artigos, em artigos da tua área que fala sobre transparência, que fala sobre exatamente o que você está querendo pesquisar, porque aí lá na metodologia vai estar exatamente aonde cada dado foi coletado. Agora, como eu estou falando desde o início aqui, pegue pesquisas boas, pegue pesquisas aí A2, agora tem A2, A3, A4, né? Então, pega aí essas revistas melhores para você dar uma olhadinha na metodologia e ver onde é que faz essa coleta aí. Porque se a gente for falar assim, de como a gente vai coletar os dados específicos, aí a gente foge um pouco do assunto da live de hoje, principalmente que a gente tem um tempinho, mas com certeza você, buscando aí nas revistas, você vai encontrar, com certeza. Muito obrigada, professora Carla. É isso, gente. A gente procurou nessa live hoje trocar uma ideia. Só um minuto, não vou encerrar, não, Janderson, já te passo a palavra. Então, a gente quer hoje trocar essa ideia nesse panorama, e como muito bem fala a professora Carla, a gente pode sim, de repente, num outro momento, fazer uma live um pouco mais técnica, né? Aquela que aí você precisa aí de umas 3 xícaras, né? Um cafezinho, né? Uma live assim um pouquinho mais técnica, que aí, de repente, a professora Carla pode nos dar essas dicas assim, vamos dizer, um pouco mais detalhadas, né? Não era bem o nosso objetivo hoje, mas ela já colocou muito bem. Eu acho que o caminho de procurar as revistas científicas é um norte muito bom. Mas eu queria só, professora Carla, se você me permite, dar um complemento aqui para a nossa acadêmica de economia e também os acadêmicas e acadêmicos de contabilidade, de todos os cursos que estão aqui presentes agora, nesse momento. Uma dica que de repente, eu daria na questão de captação de recursos, a gente tem que pensar de maneira global, né?
Então, existem sim fundos internacionais, principalmente, Alessandra, fundos que depositam recursos para pesquisas na área do desenvolvimento ambiental, do desenvolvimento sustentável, para a Agenda 2030. Eu não quero também mudar de assunto, mas eu também poderia aqui dizer, Alessandra, que tem sim uma luz no fim do túnel, o mundo não está se acabando. Disseram para mim outro dia que o mundo só vai se acabar quando o sol apagar, aí realmente se acaba. Então, assim, Alessandra, procura abrir os horizontes, né? A dica que a professora Carla disse é o primeiro passo, você procura as revistas para você se iluminar realmente, ter mais segurança, as revistas científicas aqui no Brasil, que ela muito bem explicou, mas depois você abre também um pouco mais das possibilidades de fundos internacionais, porque tem países que têm uma graninha guardada aí e estão dispostos a bancar pesquisas com recursos financeiros, de repente para transparência pública, que você se menciona. Né? Janderson, tá aí? Vai falar ou vai escrever, Janderson? Não, vou falar aqui, vou abrir o vídeo. Epa, que legal. Tá aparecendo? Tá ótimo. Boa tarde, Janderson. Mande aí a sua pergunta. Está embaçado meu óculos. Primeiramente, só parabenizar vocês aí pela promover essa discussão, essa pesquisa em meio à pandemia, mas ao mesmo tempo instigar vocês a continuarem, né? Acho que poderia também ter tipo oficina de preenchimento de lattes, ou então... Uau, excelente! Anotando. Ou então ferramentas que auxiliam a pesquisa científica, né? Como o Mendeley. Então é uma dica, né? Um compromisso que vocês têm que firmar agora com a gente, mas só para vocês pensarem mesmo. Mas o que eu quero falar agora aqui é em relação à coleta de dados que a professora Carla comentou. Bom, tem uma pesquisa que é sobre análise de despesa pessoal dos estados da região norte. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela põe limite para os estados para não ultrapassarem um certo percentual. Então, para eu saber se o estado passou ou não, ele está atrelado à receita corrente líquida. Então, existem duas formas para eu obter essa receita corrente líquida. Ou no site do Sistema de Informação Contábil do Tesouro Nacional, ou no site da Secretaria de Fazenda dos estados. Então, meu trabalho, eu estava pegando as informações no site do Tesouro Nacional. Mas só que para dar uma maior credibilidade, eu estava comparando com o site da Secretaria de Fazenda, para ver se estava batendo e tal. Então, quando chegou no estado de Roraima, não bateu. Houve um conflito de informação. Tipo, o site da Siconf dizia que a receita corrente líquida de Roraima era uma coisa e o site da Secretaria de Fazenda de Roraima dizia que era outra. Por que isso aconteceu? Porque o site da Secretaria de Fazenda de Roraima, ele faz uma republicação. Por exemplo, até a informação de 2019, eles publicam em janeiro e em março ou abril, eles fazem uma atualização. Então, com isso, altera. Enquanto o site da Siconf, ele fica defasado, porque ele utiliza a informação de janeiro, entendeu? É por isso que dá esse conflito. Aí a minha pergunta que eu quero fazer para vocês é relacionado a como eu reporto isso no artigo científico, esse conflito de informação. Quando eu vou fazer a análise dos resultados, tipo a evolução da receita corrente líquida, eu descrevo lá, se é na metodologia, se é na conclusão. Também outra dúvida em relação a isso, essa defasagem. Eu estava utilizando o Siconf porque ele é mais completo, ele tem informação até 2020, até 2019, que a minha pesquisa é até 2019. Mas o site da Secretaria de Fazenda, que é a mais atualizada em relação de Roraima, tem outros sites das outras secretarias que não são atualizadas, tipo até 2017, 2018. Aí eu queria saber se eu uso parcialmente de um e parcialmente de outro, se eu uso os dois, quais informações eu uso, entendeu? Olha aí, professora Carla, a nossa live já está virando uma orientação, né? Olha só, menina. O pessoal já está querendo aí uma
coisa mais técnica, né? A live profissional. Pois é, eu fiquei em dúvida né? agora se eu perguntaria com a sua deixa no final, né, galera? Professora, a senhora a senhora pode nos dar uma dica, né? Uma dica, para a gente não fugir do assunto da nossa live. Janderson, a gente faz o seguinte, para a gente também não fugir muito, né? Para a gente não ficar muito nesse campo mais técnico. Em relação à descrição, isso na tua metodologia, vai depender, né? Se você estiver verificando que os teus dados estão com diferença, né? E isso vai impactar na tua metodologia, você tem que descrever. Agora, independentemente, se for na metodologia, na própria análise das discussões, você precisa descrever isso. Isso é muito importante descrever, ser descrito, para justamente um outro pesquisador que for ler o seu trabalho, que for fazer uma pesquisa parecida com você, ele já tem mais ou menos ali uma resposta, tá? Mas, assim, em relação às outras perguntas, a gente pode marcar aquela nossa reunião que a gente falou com você para a gente marcar. Olha, gente, apareçam aí na reunião da professora Carla, que ela já tem aí uma classroom, uma sala de aula aí para orientação. A partir de hoje eu consegui a Google Classroom, mas assim, em relação a Janderson, ele é um cara assim, que ele foi meu aluno de metodologia. O trabalho dele em metodologia foi para um congresso lá em Santa Catarina. Já publicou numa revista o trabalho dele, já está livre do TCC, e você está vendo que a criatura está estudando, o bichinho da pesquisa picou esse rapaz. E isso quer dizer o seguinte, eu preciso sentar com ele, sentar assim, né, eu aqui, ele lá, infelizmente, mas para a gente conversar sobre o mestrado dele, porque esse menino vai para o mestrado, pode ter certeza. Que legal, parabéns, Janderson. Aí a gente conversa sobre a sua pesquisa e sobre o seu mestrado, porque eu quero te dar umas dicas aí que você não pode deixar de cumprir, porque eu quero você dentro do mestrado. Tá certo, muito obrigada, professora Carla, ótimo, muitíssimo obrigada. Janderson também, parabéns aí pelas pesquisas, tá? Continue firme e forte, né? Porque a ciência agradece. Gente, vamos agora ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, nós vamos para as considerações finais. Tá bom? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, professora Carla, suas considerações finais aqui para a gente fechar a nossa live com chave de ouro. Vai ficar aí os pedidos de bis, né? Será que nenhum? Ah, não, mas eu acho que tem... será que nenhum dos meus orientandos vai fazer pergunta, não, gente? O pessoal tá tímido, o pessoal quer fazer lá no privado, né? Lá na sua sala virtual, mas tá bom, gente. Sim, bom, as minhas considerações finais, professora, é dizer assim, que não desistam. Para quem estiver em boa saúde, tanto física quanto mental, corram atrás, aproveitem esse tempo, que os professores conseguem te dar aí uma atenção, né, o orientador, os outros professores, e também você que pode estar trabalhando, mas não está em aula na UFAM. Então, assim, vale a pena aproveitar esse tempo para correr atrás da pesquisa, não desista, não deixa para amanhã, vai fazendo aos poucos, é aquela história que eu sempre falo no início de toda a aula de TCC, como se come um elefante. A senhora sabe, professora Silvia, como é que se come um elefante? Gente, eu sou ambientalista, eu estou virando vegana. Eu já estou vegetariana, eu vou perguntar veganismo, eu não vou comer carne, ainda mais de um elefante. Mas eu faço ideia de como seja, né? Ainda mais se você for vegetariano, você vai comer outra coisa, né? Não? Como é que come o elefante? Exatamente, de colherada em colherada, né? Tem que ser devagar e sempre, porque o bicho estraga, né? Se a gente demorar muito, o bicho estraga, dá mosca, dá bicho. Então, a gente tem que ir ali de colherada em colherada, devagar e sempre, com perseverança, que vai dar certo, como alguns orientandos meus riem dessa frase minha, que eu sempre termino, gente, vai dar certo, vai dar certo! Já está dando, graças a Deus, professora.
Olha, com as suas dicas hoje, eu já anotei várias aqui, já vou começar a partir de hoje mesmo, algumas dicas, e agradecer também a presença de todas vocês e de todos vocês aqui hoje, pelo feedback que as alunas e os alunos estão nos dando, porque a gente também está isolado, a gente também está sem saber como que vocês estão. Então, à medida que alguém passa uma mensagem, dá uma dica, né, a gente vai trocando essa sinergia aí, essas ideias, também vai nos ajudando para que a gente possa ajudar vocês, né? Então, muito obrigada, agradeço demais. Eu vou tentar colocar esse vídeo lá no canal da Professora Elaine. Quem já foi minha aluna e quem já foi meu aluno, acessa lá o meu site, que lá não tem o link mas eu vou colocar, tá? O link do canal do YouTube, vou colocar, aí você entra lá, que eu espero que eu consiga colocar esse vídeo lá, caso você aí queira rever alguma das dicas, tá bom, pessoal? Então, olha, muito obrigada, professora Carla, muita gentileza sua de aceitar aqui esse bate-papo online, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso aí nas pesquisas dos seus orientandos e das suas orientandas, né, que a gente consiga realmente não fazer a ciência parar, mesmo que ela diminua a velocidade, mas que a gente possa, sim, nesse pós-pandemia, nesse momento que a gente voltar, que a gente possa, sim, ter alguma coisa útil e verdadeira para fornecer à sociedade que tanto agora está buscando a ciência, né? Tanto agora estão nos valorizando, né? As pesquisas. Então, por fim, também eu deixo aqui como consideração final que o trabalho de conclusão de curso, ele, além de ser uma própria experiência acadêmica, ele também deixa um fruto para a sociedade. Claro que depois você pode colher esse fruto, né? Como diz muito bem a professora Carla, você pode caminhar para um mestrado, um doutorado, continuar suas pesquisas, amadurecer esse tema, mas o importante hoje é a gente pensar que a sociedade precisa de nós. Então, a gente dá aí, como diz a professora Carla, aquela vontade ainda maior da gente continuar fazendo essa pesquisa, né? Ter trabalho mesmo, mas agora tempo é o que a gente tem, né, professora? Verdade. Então, verdade. gente, professora, eu agradeço muito, viu, o seu convite, agradeço muito a todos que estão presentes, que fizeram aí as suas perguntas. Janderson, eu agradeço também muito as suas dicas, viu, da gente continuar esse tipo de atividade. É uma coisa aí que nos motiva, né, em relação ao preenchimento de lápis. Isso é uma coisa que nunca parei para pensar, realmente é uma ideia excelente para trazer para os alunos. Fazer busca, por exemplo, no site dos periódicos CAPES, né? A gente pode trazer isso para os alunos e aí eles vão fazendo as leituras. Eu acho que isso é interessante para a gente, professora, para dar uma sacudida na gente. Um monte de coisa aqui, né? A gente está aberto, sim, a esse feedback, essas dicas. A gente pega a dica de professora, mas pega a dica de aluno e de aluna também. Excelente, né, foi muito bom. Então, vão mandando aí as dicas que a gente vê como que dá para fazer. Olha, gente, por final, muito obrigada. Deu para matar um pouco a saudade da UFAM, né? Trazer a UFAM para casa. Já deu para aliviar um pouquinho a saudade, né, do presencial, daquela natureza maravilhosa que temos no campo. E eu deixo aí um forte abraço, espero que vocês todos, né, todos nós possamos nos cuidar para que essa enfermidade, essa virose não se multiplique, ela está perdendo força, né? Quem quiser mais informações técnicas, entra no Atlas ODS, que é um trabalho lá da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, né? Você pega e tem um canal do YouTube, tem os boletins técnicos de lá sobre o acompanhamento da Covid aqui em Manaus, sobretudo, mas a gente precisa fazer, como disse a professora lá no início, né, professora, fazer essa reforma, essa modificação em nós, né? Tudo mudou, então a gente precisa sim ter mais disciplina, mais cuidado, para que a gente vença essa pandemia, né? E a gente volte para um novo normal, assim, mais perfumado,
né, professora? Muito obrigada. Vai ser sim, vai dar tudo certo. Já está dando. Um beijo para todo mundo à distância e até a próxima! Até, tchauzinho. Tchau! Tchau.